Fala turma, tudo bem por aí? Hoje nós vamos falar sobre gasto, custo, investimentos e despesas. Elementos que estão no dia a dia empresarial e que afetam a análise do desempenho. Se não classificados de maneira correta, observadas as diferenças, as relações, podem prejudicar a sua análise. Se você não sabe as relações existentes e as diferenças existentes entre esses elementos, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te deixar com isso muito claro e em dia para você colocar em prática na sua empresa. Bora? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você que está aqui no meu canal e já te deixar aí o convite para se inscrever. Para quem não me conhece, eu sou o contador Guilherme Bordim e criei esse ambiente para a gente falar sobre questões empresariais, tributação, operações, contabilidade, enfim, conceitos, coisas que estão no dia a dia das empresas e que é importante que você domine para ter maior clareza e conseguir gerir o seu negócio da melhor forma. Sem maiores delongas, vamos para o nosso tema de hoje. Eu preparei um material, sou old school, gosto de uma referência, um quadrinho, dentro de um raciocínio que eu acredito que vai ajudar e facilitar o teu entendimento. Vamos lá. Bom, custos, gasto, investimentos e despesas. Com certeza você que é empresário já ouviu falar sobre esses elementos e muitos já têm uma boa noção de como classificá-los. Eu trouxe aqui uma ideia didática e um raciocínio que funcionou muito para mim, para explicar para as pessoas que trabalham comigo e para aquelas pessoas que são, clientes minhas direto na análise de desempenho do negócio e de contabilidade, que eu acredito aí que essa didática que eu trago hoje vai te facilitar bastante, tá bom? Eu quero escolher o elemento gasto, porque ele é o guarda-chuva de todos os outros elementos. Acompanhe o raciocínio aqui comigo do conceito de gasto. Gasto é todo o desembolso financeiro, todo o sacrifício que uma empresa arca para a aquisição de um bem ou serviço. Gente, se gasto no conceito aqui financeiro contábil, não vamos para o dicionário, vamos para o conceito empresarial do gasto. Ele é o desembolso financeiro, ele é o esforço financeiro, no popular ele é colocar a mão no bolso, tirar o escorpião da carteira em troca, de um bem ou de um serviço que eu queira adquirir. Por consequência, todos os outros elementos de alguma maneira são um tipo de gasto, Ou seja, você vai ter gasto com investimento, você vai ter gasto em custo e você vai ter gasto em despesa. Logo, quando a gente fala do conceito de gasto, que é um esforço financeiro, todos os outros esses elementos derivados também estão relacionados a um esforço financeiro que uma empresa faz. E o gasto, por sua vez, ele vai estar diretamente ligado na análise do fluxo de caixa, onde eu tenho uma capacidade de geração de receita e de entrada de dinheiro e, por consequência, a maneira como eu me comporto gastando esse dinheiro, Porque o gasto pode estar vinculado ao pagamento de uma ampliação da minha empresa, que é um investimento, pode estar vinculado a um custo da produção ou da entrega do serviço, ou com despesas que fazem parte do dia a dia do meu negócio. Então, o gasto ele é um elemento principal, entre a geração da riqueza e a capacidade de gerar dinheiro, como a saída do recurso, para onde que eu estou colocando o recurso na análise do meu fluxo de caixa. Tá? Então, dito isso, a gente consegue observar a relação, num gráfico muito simples. Tudo é gasto. Investimentos são gastos, custos são gastos e despesas são gastos, porque ambos esses três demandam de um esforço financeiro que a empresa faz para atingi-los. Tá bem? Então, eu sempre notei que as pessoas falavam com esses conceitos, em alguns cursos que eu acompanhei, muito claros os cursos, mas eles não traziam uma relação de escadinha, uma relação de organograma. E eu acredito que visualizando isso aqui vai ficar muito claro e muito didático que investimentos são gastos, custos são gastos e despesas são gastos. Tá bem? Eu escolhi o elemento investimentos para a gente começar a comparar aí a diferença entre investimentos, custos e despesas, porque esses três elementos precisam, no dia a dia da sua empresa, serem classificados de maneira correta, ao ponto de você, não observando isso,
ter um prejuízo na análise do desempenho do seu negócio. Claro que a escolha de uma contabilidade adequada vai te ajudar muito, né, na classificação disso. Um contador preocupado em olhar para a tua empresa e entender o que são teus investimentos, o que são teus custos e o que são tuas despesas. Mas você, empreendedor, você, empresário, você, gestor, também deve entender isso e trocar essa figurinha para que essa relação que está acontecendo no dia a dia do teu processo também se espelhe nas demonstrações contábeis, tá bem? Sempre lembrando que o elemento custo e o elemento despesa, eles vão estar diretamente ligados à performance do seu negócio na sua DRE. E o elemento investimentos, ele vai estar ligado nas tuas questões de ampliação do negócio, bens que você vai ter, né? Do resultado da sua performance, como você está aplicando esse recurso, mas muito mais voltado ao fluxo de caixa, né? No momento é o momento de investir, tenho capacidade de pagamento, enfim. Então é importante também que você tenha essas nuances. Por isso que a classificação ela deve ser adequada, tá bom? Bom, dentro do elemento investimento, eles são os gastos em bens e serviços com a intenção de gerar novos bens e serviços. Sai ali um pouco daquele conceito de aplicação financeira, de colocar um dinheiro a uma determinada taxa de juro para ter um retorno. Sim, isso é um investimento. Eu estou colocando o dinheiro lá para ter um retorno. Mas no ambiente empresarial, no ambiente financeiro, não é só isso que nós classificamos como investimento. Dentro de uma empresa, toda vez que a empresa buscar melhorar a sua capacidade de entrega para produzir mais, colocar uma máquina nova, fazer uma produção melhor, tem o objetivo de trazer mais receitas, né? Vai lá, coloca dinheiro para que você traga mais receitas para dentro da empresa, aumente seu faturamento. Sempre que você fizer esses movimentos com uma intenção de retorno, nós estaremos falando sobre um investimento do teu negócio, que ele vai ficar lá constando nos ativos da empresa e se depreciando ou se amortizando ao longo dos exercícios. Então, quando a tua empresa comprar uma máquina ou um equipamento novo para melhorar a entrega do teu serviço, para melhorar a tua capacidade produtiva, isso não é uma despesa nem um custo. Essa aquisição não vai lá para o resultado, não vai para a tua DRE. Ela vai ficar constante lá nos teus ativos e nós vamos encontrar uma taxa de depreciação e amortização ao longo do tempo. Porque esse equipamento vai beneficiar a tua empresa por diversos exercícios. Então seria injusto nós colocarmos todo o dinheiro como um custo, uma despesa diretamente naquele exercício onde foi adquirido. Ele vai ficar um bem sendo utilizado por um bom tempo no teu negócio. Uma compra de um veículo para fazer a entrega, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui. A ampliação da tua unidade produtiva, né? Você tinha uma unidade produtiva que te dava uma capacidade de logística, de armazenamento, que daqui um pouquinho não estava atendendo tanto a demanda que você tem. Então você precisou fazer uma ampliação, né? Essa ampliação vai te beneficiar por mais alguns exercícios. Então toda vez que você fizer um esforço financeiro em troca de um bem ou de serviços que vão melhorar a tua capacidade produtiva, que vão estar diretamente ligados ao aumento da tua receita e que você tem o intuito de trazer um retorno empresarial melhor, provavelmente nós estaremos falando de um investimento no teu negócio. Então fique ligado nessas questões para que a gente tenha aí um conceito muito claro. Eu peguei algumas contabilidades em que eu olhava pro controle empresarial lá, né? Quando eu ia fazer aquele trabalho de onboard, entender como é que a empresa funcionava, eu olhava e nas despesas lá do empresário, no controle dele, não era um controle totalmente errado. Ele tinha um controle de quanto que ele tinha que gastar menos daquilo que entrava de dinheiro. Isso é um princípio básico. Mas quando eu olhava lá nos controles de despesa dele, estava lá um boleto, né? Que ele estava pagando a aquisição de uma máquina. Ele fez lá uma aquisição de uma máquina em 12 vezes, aí o boleto da aquisição da máquina estava lá dentro das despesas dele do mês. E, na verdade, não era uma despesa, obviamente isso era um investimento, a gente tem uma tratativa, e que nós deveríamos olhar para esse pagamento numa análise de fluxo de caixa, mas não
como uma despesa do negócio, porque no momento em que eu coloco aquilo ali dentro de uma despesa do negócio, eu vou estar afetando diretamente a análise do desempenho de lucratividade da empresa, né? Então, notem que ao classificar um movimento financeiro de forma inadequada, eu posso estar diretamente distorcendo a análise, seja da DRE, seja do fluxo de caixa, tá bem? Bom, o outro conceito que nós precisamos trabalhar aqui é o conceito de custos. E esses são gastos, né, são esforços financeiros diretamente ligados à produção, à atividade fim da empresa. Por que eu botei produção barra atividade fim? Não entendo produção única e exclusivamente como indústria. Produção pode ser indústria, pode ser o comércio, né? A parte produtiva que eu digo do comércio ali, os elementos de compra e venda, ou pode ser na produção de serviços. Eu tenho elementos que constituem ali a produção do meu serviço. Está ali naquela questão diretamente operacional da atividade fim da empresa, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, eu já vou começando dentro de uns exemplos, para depois trazer algumas dicas para você. Na indústria, por exemplo, todos os gastos ligados à produção de bens e produtos, como matéria-prima e a energia consumida, seja ela elétrica, térmica, enfim, né? Energia consumida. Então, se eu estou fabricando um determinado produto, eu preciso comprar matéria-prima e tenho a energia, né, utilizada para fazer esse determinado produto, eles vão estar ligados diretamente à produção desses dois produtos. Então, eles são custos do meu negócio. No comércio, são aqueles gastos em que eu vou ter para adquirir as mercadorias ou os produtos que eu vou vender, né? Para condicionar esses produtos. E no caso, a gente pode ter as embalagens, né? Eu comprei um determinado produto, eu preciso embalar ele, fazer uma separação, um retalho desse produto, embalar ele para vender para o meu consumidor, né? Para o meu cliente, né? O frete envolvido na compra dessas mercadorias para revenda, dessas embalagens para tratar essas mercadorias, são diretamente ligados à minha capacidade ali de entrega, da atividade fim da minha empresa. Então, eles são custos do meu comércio, tá? No serviço, são aqueles gastos, aqueles esforços financeiros ligados à execução do serviço. Então, digamos que eu tenho uma empresa que presta serviço de limpeza, e eu forneço lá detergente, material de limpeza, saco de lixo, enfim. Todos esses elementos envolvidos na prestação do meu serviço são custos do meu negócio. Então, esses materiais aplicados são custos do meu negócio. O salário dos colaboradores, dos funcionários ligados à execução desse serviço diretamente, né, na zeladoria, na limpeza, na faxina, então, são custos do meu negócio. É em cima deles que eu tenho que entender os elementos e também os tributos existentes para eu chegar numa precificação, tá bom? Então, quando tu tem um esforço financeiro, um gasto diretamente ligado à tua atividade fim, aquilo que tu te propõe a fazer, provavelmente esses gastos vão estar lá arquivados, vamos dizer assim, ou guardados dentro da gaveta dos custos. Ainda dentro de custos, é importante que você tenha algumas dicas, tá? Não tem uma receita pronta, não tenta seguir um guia, um protocolo, tá? O empreendedor, o gestor, ele precisa conhecer o processo do negócio dele. Por que eu estou dizendo isso? Vocês viram que no exemplo passado eu disse assim, ó, a energia consumida por uma indústria é um custo. Mas num comércio, não necessariamente essa indústria vai ser um custo. Então, se nós seguirmos uma cartilha ou tentarmos encontrar uma receita pronta, nós não vamos encontrar. É preciso que a gente conheça as nuances do processo, seja da tua prestação de serviço, seja do teu comércio, ou seja da tua indústria, para que você encontre os elementos essenciais diretamente ligados à tua atividade fim, àquilo que tu te propõe. Quando você encontra isso, você vai tratar esses gastos, esses esforços financeiros na gaveta do custo e vai começar a ficar muito mais claro para você, né, o que é essencial e quanto está te custando poder vender aquele produto ou entregar aquele serviço,
tá? Porque os custos vão estar diretamente ligados ao teu preço de venda, tá bom? E eu deixo algumas não, né? Eu deixo duas perguntas aqui que vão te ajudar no momento do teu raciocínio. Se tu parar de vender, né? Se tu parar de vender um determinado produto que tu tem ou um serviço que tu tenha, aquele gasto que está atrelado àquele produto, aquele serviço, faz sentido continuar? Se a tua resposta for não, não faz sentido aquele gasto continuar, então provavelmente aquele gasto é um custo, porque ele está diretamente relacionado à tua capacidade de venda, à tua venda direta. Quanto mais eu vender, mais esse gasto aumenta? Se a tua resposta for sim, provavelmente esse gasto também é um custo. Vamos para uma parte prática da história. Se eu tenho uma indústria, quanto mais produtos eu fizer, mais matéria-prima eu gastarei. Então, se eu não vender o produto, não faz sentido eu ter o gasto com a matéria-prima. Porém, se eu vender mais matéria-prima eu gastarei. Assim com os serviços, os materiais aplicados na prestação do serviço. Quanto mais serviços eu prestar, mais materiais eu vou precisar gastar. Se eu não vender mais o serviço, não precisarei gastar o material. No comércio, quanto mais eu vender, mais mercadorias precisarei comprar. Consequentemente, o meu custo aumenta à medida que a minha venda aumenta. Porém, se eu parar de vender, não precisarei mais gastar com aquelas mercadorias para revenda. Então, se você se fizer sempre essas duas perguntas, elas já vão começar a te trazer mais clareza na hora de classificar aquele gasto seu, se ele é um custo, ou se ele é uma despesa, ou se ele é um investimento. Tá bem? Bom, vamos lá então para o último conceito, que são os conceitos das despesas, tá? As despesas são gastos relacionados à administração, né, a manutenção aí do negócio e a área comercial da empresa. Volto a dizer, essas duas áreas são essenciais e fundamentais de uma empresa, mas não necessariamente elas colaboram diretamente, seja com o esforço de ter um produto na prateleira para vender, seja com o esforço de produzir um produto, ou seja, com o esforço de produzir um serviço. Elas vão vender o produto, elas vão vender o serviço, elas vão ajudar a gerir a parte administrativa, geração de dados, enfim, logística, mas não estão diretamente ligados ou à produção ou à entrega do serviço. Por isso são considerados despesas esses gastos. São despesas muitas vezes necessárias à atividade, mas volto a dizer, não necessariamente diretamente ligadas à produção do serviço, ao comércio ou à produção de mercadorias aí, produtos novos, tá bem? Então o comercial e administrativo, como eu falei, são essenciais, mas não necessariamente colaboram diretamente para gerar novos produtos, novas mercadorias ou serviços. Eles não possuem relação direta com a produção de entrega. Então, por exemplo, um gasto com material de escritório, copa e cozinha. Imagine que você tem a sua empresa. Ela pode ser um comércio, ela pode ser uma prestadora de serviço ou uma indústria. Numa indústria de produtos de limpeza, né, vamos fazer uma escadinha aqui. A indústria do produto de limpeza gastou com material de escritório, copa e cozinha. Isso não é custo, isso é despesa, porque o material de copa e cozinha, o material de escritório, a despesa de internet e telefone, os salários do encargo do pessoal das vendas e da administração não está diretamente ligado à produção desses produtos de limpeza. Uma empresa que comercialize produtos de limpeza. O gasto com escritório, copa e cozinha, vamos colocar aí marketing, telefone, internet, assessoria jurídica, contabilidade, são gastos necessários, são despesas do negócio, mas não estão diretamente ligadas à venda desses produtos. Então os salários também dos encargos voltados ao pessoal do administrativo e comercial da história, não fazem com que a empresa tenha mais produtos para vender ou menos produtos para vender, tá bem? Então, esses gastos são
despesas. E trazendo isso para a realidade do prestador de serviços, vamos pegar uma empresa que preste serviços de limpeza, que ela compre esses produtos e aplique na prestação de serviço da limpeza. O gasto que ela tem lá com material de escritório, copa e cozinha, quando eu falo copa e cozinha, material de escritório, estou falando de folha de ofício, material de dia a dia, né? Água, guardanapo, questões que a gente usa aí no banheiro, enfim, das empresas. Nada disso está ligado à prestação do serviço dela, né? Ter uma contabilidade é importante, mas não está ligado diretamente à prestação do serviço dela. Ter um bom marketing é importante, mas não está ligado diretamente à prestação do serviço dela. Tá? São gastos que derivam, que vão ajudar no negócio, mas não necessariamente vinculados àquela prestação de serviço. Por esse motivo, eles são classificados nas despesas do negócio. Tá bem? E aqui eu deixei também uma dica. Vendendo ou não, a empresa vai ter esse gasto? Se a tua resposta for sim, muito provavelmente esse gasto vai ser uma despesa. Vamos para um exemplo. Você tem uma empresa que aluga o prédio. Se você produzir, se você vender ou se você prestar o serviço ou não, você vai ter que pagar o aluguel desse prédio. Você tem uma assessoria jurídica, contábil, despesas com marketing, copa e cozinha, enfim, elementos que estão no teu dia a dia aí, condomínio. Independente de você prestar o serviço, de você vender ou de você produzir, você vai acabar pagando. Então, muito provavelmente, esses gastos vão estar classificados na despesa. E aí eu trago uma atenção. Não sigam uma receita de bolo. Tem que ter muito cuidado com os salários e os encargos da produção. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, Guilherme, mas quando tu me diz isso, e eu tenho uma indústria, se eu não produzir, eu tenho que pagar os salários das pessoas. Então, esses salários são despesas. Não. Nesse caso, como esse salário está vinculado diretamente à atividade fim do negócio, aquilo que tu te propõe, ele tem um elemento de custo. Porque ao classificar na despesa esse gasto, você vai errar sua precificação e provavelmente vai ter prejuízo lá na frente no momento de fazer as suas vendas, tá? Prejuízo esse possa ser de você ter precificado a menos do que você deveria, ou precificado muito a mais, né, colocando aí o teu preço do teu produto fora de uma competitividade de negócio, tá bom? Então, olha para aquele gasto e entende assim, eu vou ter que pagar ele, mesmo não produzindo, ele tem relação direta, ele aumenta esse gasto se eu vendo mais, se eu vendo menos. Se você entender que esse gasto, independente de você vender mais ou menos, você vai ter que pagar, então, muito provavelmente, ele vai ser uma despesa. E tenha sempre atenção quando nós estivermos falando de mão de obra. Se é uma mão de obra relacionada à indústria, ela é diretamente vinculada ao custo. Se é a mão de obra ligada à entrega de uma prestação de serviço, daquele técnico que você tem lá, de um mecânico que você tem dentro dessa concessionária, de alguém que você tem ligado à zeladoria para uma entrega de um serviço de manutenção, ou se você tem uma empresa de marketing, aquele cara que está ali desenvolvendo as peças diretamente, esse cara é custo seu. É importante que você tenha esse cuidado, né? Com receita de bolo, com seguir uma cartilha muito pronta, você pode, não parando para olhar, entendendo os elementos, você pode fazer uma classificação aí equivocada. Tá bem? Bom, Guilherme, por que tu explicou tudo isso pra gente? Porque a gente então tem esse guarda-chuva gigante, que é o gasto, que vai se subdividir em investimentos, custos e despesas. E aí vocês têm elementos. Investimentos são bens, né, e serviços que vão aumentar a minha capacidade produtiva, que vão me fazer vender mais, que tem um objetivo de trazer um retorno para o negócio, como a compra de um veículo, a compra de uma máquina, ampliação da nossa sede, desenvolvimento de nova tecnologia. Os custos são ligados diretamente à atividade fim do meu negócio, à minha entrega, à minha produção, seja compra de matéria-prima, mercadoria para revenda, materiais aplicados no serviço,
frete ligados aí à aquisição das mercadorias ou das matérias-primas ou desses materiais que são aplicados no serviço, a energia consumida no processo de produção ou no serviço que está sendo prestado, tá? Os salários e os encargos dessas pessoas diretamente ligadas a essa produção, tá bem? Como despesas, então, nós temos os gastos com o salário do pessoal administrativo, prolabore da diretoria, marketing, propaganda, material de escritório, telefone, internet, copa e cozinha, enfim. E aí eu deixo para vocês também a última dica, né? Eu disse, não tratem isso como receita de bolo. Aqui eu trago despesas e elementos comuns. Mas se nós tivéssemos uma empresa que fornece, tá, um software na nuvem, que precisa de uma internet potente para o desenvolvimento, que precisa de um ambiente virtual melhor, talvez os gastos com a internet dessa empresa não sejam uma despesa, seja um custo ligado ao serviço que ela presta. Então é importante entender o processo dessa empresa para pegar esse gasto com a internet e entender na nuance do negócio qual a importância, a relevância daquele gasto. Se ele vai ficar no custo ou se ele vai ficar na despesa. Tá bem? Aqui eu trouxe exemplos do dia a dia, mas notem que nem tudo segue a cartilha que eu venho batendo nisso já desde dos slides anteriores aí, tá bom? Bom, para encerrar aqui, eu trouxe onde que esses conceitos vão te afetar no dia a dia do negócio de maneira direta, para que você tenha compreensão. Porque muitas vezes vocês já classificaram o investimento, já tem a noção do custo, já compreendeu a composição da despesa, tá, mas como que isso afeta o negócio em si? Bom, então nós vamos para algumas aplicações práticas do conceito. E aqui a gente traz a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. Notem que aqui nós temos uma estrutura muito básica de DRE, só para exemplificar o conceito. Nós trazemos aí as nossas receitas, que é o nosso faturamento, as deduções, que aí tem impostos incidentes, devoluções, enfim, nessas deduções. E aí nós temos a nossa receita livre dos impostos e das deduções. A partir daí vem o meu custo e o meu resultado bruto, que é a minha margem bruta. Muitos chamam, quando obviamente esse resultado ele é positivo, de lucro bruto, perfeito? Que é a relação entre a venda, tirar obviamente os impostos da venda, pegar essa venda líquida, e os custos diretamente envolvidos. Quanto que eu gastei de produto, de esforço, de custo para atingir aquela quantidade vendida. E a partir daí começar a tirar elementos de despesa do negócio, perfeito? Para a gente ter aí a nossa margem líquida e o nosso lucro líquido do negócio olhando para a operação. Então, vocês notem que eu marquei de vermelho aqui, ó. Isso aqui, ó, é diretamente ligado à precificação. Os encargos tributários, e nós vamos ter uma aula falando sobre encargos tributários, tá? Os encargos tributários e os custos estão diretamente ligados ao teu preço de venda. Aqui não tem escapatória. As despesas não estão necessariamente ligadas ao teu preço de venda. E o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma empresa comercial, tá bem? E você tem uma sede alugada e você vende um determinado produto. Se você quiser pegar o valor de aluguel dessa sede para compor a precificação da sua venda, muito provavelmente você vai ter dificuldade em entender, porque você pode estar vendendo muito mais de um produto. Aí você tem que trazer uma curva ABC, estabelecer um critério de rateio, você vai se perder nisso, gastar muito tempo com isso e provavelmente, a depender da guerra de preços e de margem, de onde você está inserido, você vai ter uma precificação talvez maior que o concorrente, que não tem aquela sede com aquele valor para colocar na precificação dele. O que envolve a precificação de um produto ligado ao comércio? O preço que você paga por ele, o gasto que você tem para colocar ele na sua prateleira, seja com logística, seja com seguro, ou seja, esse produto está na minha prateleira pronto para venda. Tudo que eu gastei para ele estar ali. Então isso vai compor o teu custo.
E esse custo vai se refletir no preço de venda, somados à tua margem que você espera ter, entre outros elementos, os tributos envolvidos. Mas não necessariamente esse preço do teu produto traz toda essa despesa administrativa ou esse restante de despesa que o teu negócio tem e que são gastos envolvidos que você precisa, porque senão você vai ter uma precificação aí muito pesada e inadequada. Então notem que classificar um gasto de maneira errada faz com que você erre a sua precificação. Ou entenda de uma maneira equivocada a gaveta, porque no final das contas ele vai ficar aqui no lucro líquido. Se você botou um gasto no custo ou na despesa, o resultado líquido é o mesmo, mas ele vai te afetar diretamente a precificação. Tá bem? Então você começa a analisar o negócio a partir daí, porque se você tem um resultado final, margem líquida, que não é a esperada, a primeira coisa que você olha é para o seu custo. Quanto que está me custando entregar o meu serviço, o meu produto, a minha questão comercial? Se você entendeu que aquela matéria-prima, que aqueles gastos vinculados ao custo são os menores possíveis dentro do mercado, talvez você precise vender mais. Ou talvez o teu resultado esteja diretamente sendo afetado pelas demais despesas que você tem. Entende? Então, aí você começa a entender, bom, eu não tenho como ter um custo menor. Então, eu preciso ou vender mais ou reduzir a minha despesa, porque o meu custo ele já é o mínimo possível. Então, classificar esses elementos na maneira correta vai te ajudar nesse sentido. Tá bem? Vocês notaram aqui que os investimentos aqui não estão? Porque investimentos não fazem parte da análise do desempenho. Você até pode dizer, antes dos investimentos eu tinha o desempenho A. Pós-investimentos eu tenho o desempenho B. E aí você dizer que eles estão fazendo reflexo no desempenho. Mas você não pode colocar aqui na demonstração do seu resultado, na performance daquilo que você quer entregar, a compra de um veículo, por exemplo. Porque esse veículo vai te beneficiar por diversos exercícios, vai estar compondo aí o uso dele, o gasto dele em diversos exercícios. Então notem que quando nós falamos de investimento, nós estamos muito mais falando de fluxo de caixa do que performance do negócio. E aí quando você quer fazer uma ampliação, quer comprar algo, se você tem o capital, você tem que dizer assim, é o momento de investir? Se eu gastar esse dinheiro, não vai faltar para o giro do meu negócio? E se eu não quero comprometer o giro do negócio, eu vou buscar esse recurso no banco? Tá valendo a pena? A taxa tá atrativa? Não tá? A projeção de vender mais, a projeção de entregar melhor. Qual é o cenário pessimista? Ele é um cenário que eu consigo segurar? Bom, então talvez eu faça esse investimento. Então notem que a análise do investimento ela é completamente desvinculada diretamente da DRE. Perfeito? Eu olho muito mais para a minha capacidade de pagamento e a minha necessidade de fluxo de caixa do que propriamente o desempenho empresarial. Tá bem? Então, vou voltar aqui para mim. É bastante elementos, mas acredito que ficou a partir de agora um pouquinho mais claro para você essas gavetas e quão elas são importantes na classificação das tuas movimentações financeiras. O custo para você ter uma precificação adequada, a despesa para você entender aonde está indo o dinheiro do desempenho do seu negócio e não afetar a sua precificação, e o investimento na sua capacidade de desembolso de caixa, se é o momento de fazer aquele investimento ou não. Tá bem? Espero ter contribuído com elementos que vão te ajudar no dia a dia do teu negócio. Eu fiquei muito feliz, né, de você estar me acompanhando até aqui. Foi uma aula densa, mas repleta de cuidados. E o que eu queria deixar para você aqui de dica essencial é: tenha uma contabilidade que se preocupe com esses elementos no dia a dia, e você, gestor e empreendedor, tenha o domínio do processo do seu negócio para que você converse, troque essa figurinha com seu contador e vocês encontrem a classificação em investimentos, custos e despesas das operações financeiras envolvidas no dia a dia da tua empresa.
Assim, você vai otimizar a sua gestão e vai melhorar a sua capacidade de decisão. Tá bem? Um forte abraço, muito obrigado. Não esquece aí, tá? De se inscrever no meu canal. Se você quiser acompanhar alguma coisa de dia a dia, eu tenho também um canalzinho lá no Instagram, tá? Pode me seguir lá. Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima. Fui!